Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E hoje nós falaremos sobre o tesouro escondido. Imagine você descobrir algo valioso que mudaria absolutamente tudo na sua vida, mas que para ser seu exigiria uma decisão radical que poucos têm coragem de tomar. É nisso que a parábola do tesouro escondido, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44, toca diretamente no valor do invisível, no peso das escolhas secretas e no preço daquilo que realmente transforma o coração. E é impossível ouvir essa história sem se questionar-se: e se você encontrasse um tesouro hoje, estaria disposto a abrir mão de tudo para conquistá-lo? Essa é uma provocação que esse episódio da série Parábolas de Jesus, revelando uma das mensagens mais curtas que ele contou, mas também uma das mais profundas e desconcertantes, que nos levam realmente a refletir, a pensar sobre realmente nossos valores. Prepare-se, porque esse tesouro pode ser muito maior do que você imagina. E a pergunta que ele faz continua ecoando até hoje, desafiando quem escuta encarar o verdadeiro valor do reino. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco dos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. Jesus contou essa parábola a um dos momentos mais intensos do seu ministério, quando grandes multidões o seguiam, mas poucos realmente entendiam a essência da sua mensagem. Ele estava na região da Galileia, próximo ao mar, falando não apenas aos discípulos, mas também a pessoas curiosas, divididas entre a fascinação e a dúvida. Naquele período, o povo vivia sob opressão romana, ansiando por mudanças, esperando sinais, desejando respostas rápidas para problemas urgentes. E é justamente nesse cenário de expectativas distorcidas que Jesus decide revelar verdades profundas por meio de histórias simples, que são as parábolas. A parábola do tesouro escondido surge como uma provocação não para as massas, mas para quem realmente desejava compreender o reino que ele anunciava. Um reino que não começa com conquistas externas, mas com descobertas invisíveis dentro do coração. Jesus ele descreve um homem trabalhando num campo, talvez um dia cansativo, quando de repente a sua pá encontra algo inesperado, um tesouro escondido. Ele abre a terra, vê o brilho, percebe o valor e a sua vida muda num instante. Mas nada disso é visto por ninguém. Então ele, tomado de alegria, ele faz algo que parece extremo. Vende tudo o que ele possui para comprar aquele campo e garantir o tesouro que ele encontrou. Não há diálogos, explicações, apenas uma ação decisiva que revela o quanto aquilo significava para ele. E os elementos aqui são muito poucos, mas intensos: o campo, o achado, o segredo, o preço, a alegria e a decisão radical. Uma história rápida, objetiva e silenciosa, mas que carrega uma profundidade capaz de cortar o ouvinte por dentro, justamente por contrastar a busca, valor e sacrifício. A mensagem de Jesus é clara: o reino de Deus é um tesouro de valor inestimável, e quem realmente o encontra nunca mais enxerga a vida da mesma forma. A metáfora central é simples, mas poderosa. Quando se descobre o que realmente tem um valor eterno, tudo mais perde importância diante da grandeza do que foi revelado. O ponto-chave é a troca. Não porque Deus exige o sacrifício para aceitar alguém, mas porque encontra o reino espontaneamente, reorganiza suas prioridades. O homem ele não vende tudo por obrigação, mas por alegria. Ele não perde, mas ele troca aquilo que é temporário por aquilo que é eterno. O superficial pelo essencial. O imediato
pelo definitivo. Jesus revela que o reino não é imposto, não é empurrado, não é decorado. É descoberto, desejado e abraçado por quem enxerga o seu verdadeiro valor. E é isso que muitas pessoas hoje da era moderna têm dificuldade de entender. Porque aquilo que é eterno muitas vezes nós não vemos. E nós, se nós quisermos realmente fazer parte, tomar posse desses tesouros secretos eternos, nós temos que renunciar àquilo que é passageiro, que representa a nossa vida, ou seja, viver a nossa vida em prol do reino de Deus. Hoje essa parábola continua viva porque muitos buscam sentido em lugares que nunca vão entregar plenitude. Em meio a pressões, correria, expectativas, comparações e distrações, o tesouro continua sendo facilmente ignorado. A história nos confronta porque mostra que encontramos muitos campos na vida, mas quase nunca prestamos atenção ao que está escondido neles. A relevância moderna da mensagem está no conflito entre o valor e a prioridade. Queremos mudança, mas raramente queremos abrir mão daquilo que nos prende. A parábola também ela consola, porque afirma que existe um tesouro real, acessível e renovador, mas também confronta, porque exige coragem para reconhecer que se não encontrarmos transformação, talvez nunca tenhamos cavado fundo o suficiente para enxergar o que Deus colocou diante de nós. E o grande ponto cego dessa parábola é que muitos querem um tesouro, mas ninguém quer comprar o campo. Interpretamos a história como se bastasse encontrar algo valioso para recebê-lo automaticamente, mas Jesus enfatiza a decisão, é o movimento de vender tudo que revela quem realmente entendeu o reino. O erro comum é pensar que o tesouro representa bênçãos, conquistas, milagres ou recompensas, quando na verdade representa a própria presença e direção de Deus. E um outro equívoco que muitas vezes as pessoas cometem é imaginar que o preço é o sofrimento, quando Jesus destaca que o homem vende tudo com alegria, porque o valor do achado supera qualquer renúncia. Poucos percebem que o tesouro não aparece para quem olha de longe. Ele surge para quem se permite cavar, se sujar, se dedicar e enxergar o extraordinário escondido. Porque para você achar um tesouro num campo, você precisa cavar, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. E o reino de Deus, ele é justamente isso. E a parábola termina com um convite silencioso, mas poderoso. Qual o tesouro que você está buscando? E o que você está disposto a realmente trocar por ele? A frase que ecoa é muito simples. Ninguém encontra o reino por um acaso, mas também ninguém o perde por falta de oportunidade. Perde-se por falta de decisão. E essa reflexão precisa continuar dentro de você depois desse vídeo. Será que você tem valorizado o campo certo? Ou está ignorando o tesouro que já está dentro de você, esperando apenas que você tome a coragem de reconhecer o seu valor? E você realmente encontrou esse tesouro que realmente muda a sua vida? Eu posso dizer que sim, quando eu encontrei a Cristo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.